Passamos milhares de anos nos desenvolvendo, tentando fazer com que as coisas deem certo, e é inevitável que os erros aconteçam. E uma das melhores formas de se aprender é justamente cometendo erros. Não há como você acertar sempre em tudo que faz. Você pode se superar, se fortalecer com os erros e acabar se tornando a cada dia mais forte. Como diria Nietzsche, aquilo que não nos mata nos fortalece, nos deixa mais forte. É claro que ninguém quer errar, né? Mas o erro faz parte da natureza, faz parte da aleatoriedade da vida e, como imprevisível, é certo que a gente não espera, a gente quer sempre estar tentando acertar, sempre. Porém, existem alguns erros que são maiores, outros menores, e assim a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, com os erros dos outros. Eu acho que esse segundo é mais difícil, é mais, digamos que leva um tempo maior para a gente aprender com o erro de outras pessoas, e até mesmo isso requer uma meditação, né, profunda sobre os acontecimentos, e a melhor forma mesmo, a mais eficiente, mais definitiva, é justamente a gente aprendendo com os nossos erros. É importante a gente ter adquirir uma certa resiliência, né, uma capacidade de seguir em frente apesar dos erros, que, como disse, são inevitáveis, alguns deles, porque justamente a gente não espera, o erro não avisa, né, com antecedência, e a gente acaba errando, tentando fazer a coisa certa, e o importante é não se deixar abater que a gente, pelos erros que nós cometemos, e tentar aprender sempre com os erros para tentar evitar que novos erros aconteçam. Porém, quase que impossível levar uma vida independente da idade, da experiência que já se adquiriu, porque a natureza ela não é fixa, a natureza não é inerte, ela está sempre em evolução, em movimento, e justamente isso que torna algumas das coisas inéditas, alguns erros inéditos. É muito raro cometer o mesmo erro por uma segunda vez, por uma terceira vez. Nós podemos cometer erros semelhantes, porém é mais raro cometer o mesmo erro, e embora não seja impossível, mas é importante sempre estar atento, né, aos sinais, e aprender, e sempre fazer uma meditação né, para gente ter uma experiência real, né, uma vivência daquilo daquilo que nos levou a cometer tais erros, e independente do movimento, né, da natureza, do fluxo das coisas, quanto mais você estiver atento a isso, menor diminui a probabilidade, né, as chances aí de você cometer novamente esses erros. E o que seria de nós, né, sem os erros?
Foi assim que a gente aprendeu a caminhar na vida desde a infância. Foi caindo, se levantando, caindo, se levantando. E só não erra quem, quem já morreu. Enquanto nós estivermos vivos, vivendo a nossa vida, tentando construir algo positivo, tentando construir nosso futuro, nossa vida, a gente vai estar sempre errando. É importante que cada vez a gente erre menos, a gente diminua a quantidade de erros, não de tentativas, mas uma das grandes vantagens da experiência que se adquire com os próprios erros é justamente errar cada vez menos. Mas, porém, é impossível levar uma vida sem erros, né? Até porque nem tudo depende da gente, né? A vida, a natureza é aleatória, né? Ela está sempre em movimento, se modificando. Não é nada concreto na vida. A gente deve estar proporcionalmente preparado para futuros erros, para futuras ações que podem nos levar ao erro, a cometer o erro. Ou seja, a gente tem que estar adaptado às mudanças do universo, né, que é flexível, das pessoas, saber que o erro, a gente não está blindado, né, contra o erro, contra as pessoas, contra as situações diversas da vida, e sem o erro a gente jamais aprenderia, não com tanta eficiência, assim como quando a gente erra, quando a gente comete um erro e a gente volta e reflete sobre aquele erro e tenta consertar as coisas para não errar novamente. Porém, as coisas se modificam e a gente tem que estar atento, estar preparado para essas novas situações que vão surgindo ao longo da nossa caminhada. Talvez com uma roupagem diferente, né, uma situação nova, entre aspas, semelhante, bastante semelhante às que nos conduziram aos erros, porém com uma roupagem nova, uma situação nova, inesperada, mas que com uma certa bagagem de vida, a gente consegue pelo menos amenizar os danos, contornar situações e procurar acertar mais do que errar. Embora sejam inevitáveis os erros, é possível sim errar cada vez menos e de forma alguma ignorar o nosso passado, a nossa experiência, porque fazendo assim nós estaríamos jogando fora toda uma história, toda uma experiência, uma bagagem. É importante levar em consideração tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que nos levou a cometer tais erros, independente de quais sejam erros profissionais, financeiros, erros no relacionamento com as pessoas, inclusive período em que a gente sabota a nós mesmos, cometendo pequenos deslizes, pequenos erros que acabam por prejudicar a nós mesmos, em primeiro lugar. E sem essa experiência, sem essa bagagem de vida, sem os erros, a gente jamais conseguiria superar os novos
os novos acontecimentos, as novas situações, contornar e realmente construir algo positivo para o nosso futuro como experiência. É uma das coisas assim que eu hoje aprendi, escutar, escutar experiências que antigamente eu não dava tanto valor, principalmente quando na juventude, quando a gente acha que a gente é o dono, nós somos os donos do mundo, que nós sabemos tudo, né, que nós temos força, que nós temos inteligência maior do que todas as outras pessoas. E já é bastante comum um adolescente, um jovem pensar dessa forma, justamente pela falta de experiência. E aí é que a gente vê o quão importante é a experiência na vida de uma pessoa, a diferença que faz, né? Hoje eu dou mais valor, muito mais valor a escutar alguma pessoa que já está com uma idade mais avançada, alguém que já viveu situações que eu ainda não vivi e que talvez justamente por ouvi-las, por escutá-las com atenção, eu talvez jamais viva, jamais passe por essas situações, justamente por dar importância ao conselho, à experiência vinda de terceiros que antes na juventude não dava tanto valor como eu dou hoje para esse tipo de aprendizado, um aprendizado através da experiência de terceiros, né? E o restante que a gente que a gente pode fazer é estar bastante atento, como já disse, às nossas atitudes para que a gente cometa cada dia menos erros. Mas sem os erros, o que seria de nós, né? Sem os erros. E se você errou bastante na sua vida, parabéns. Você tentou fazer de alguma forma com que as coisas dessem certo e você não é, isso não é exclusividade sua. A humanidade toda se desenvolveu, evoluiu durante muitas tentativas e erros. E assim nós temos uma vida hoje um pouco melhor, pouco não, bastante melhor do que os nossos ancestrais, os nossos antepassados, que foram quem nos proporcionou tudo isso que a gente vive hoje. E com toda certeza eles também erraram feio, erraram bastante, erraram muito, mas que o erro faz parte da vida, e sem o erro não tem como, é mais difícil você adquirir a experiência, a vivência e ter uma vida mais segura, para que no futuro a gente não erre tanto como nós já erramos. Mas, enfim, o erro faz parte, todo mundo erra e a gente erra tentando acertar. E é importante errar. E a gente não pode ter medo de errar, porque o medo, ele paralisa tudo. E se você tiver medo de errar, você estará cometendo o outro erro de não tentar. E talvez esse seja o maior de todos os erros, o medo de errar. Então é isso aí, meus amigos. Um abraço a todos e boa sorte a todos.